Meditações sobre o Antigo Testamento. Levítico 21, versículos 1 a 24. Para maior proveito, ore, leia na Bíblia os versículos indicados e medite nos comentários. Hoje lemos de quão cuidadosos deveriam ser os sacerdotes. Você se lembra de que 1 Pedro 2, versículo 5, nos diz que todo crente no Senhor Jesus é um sacerdote diante de Deus. Pare um pouco para considerar isso. Se os sacerdotes daqueles dias precisavam ser cuidadosos, quão mais cuidadosos deveríamos ser? Somos sacerdotes de Deus neste mundo mau e corrupto. Eles precisavam estar prontos para entrar na presença de Deus a qualquer momento. Nós também, dia após dia. Os sacerdotes tinham o sagrado privilégio de se aproximar-se de Deus em nome do povo. Portanto, eram mais responsáveis quanto à sua conduta. Em nossa presente dispensação da graça de Deus, todos os crentes são sacerdotes. As esposas dos sacerdotes deveriam ser cuidadosamente escolhidas. Aquela que tivesse sido uma prostituta ou promíscua, ou que estava divorciada de um marido, não deveria ser tomada como esposa por um sacerdote. Versículo 7. Embora estas coisas não sejam leis para governar os crentes hoje, elas são típicas da corrupção moral que os crentes devem evitar. Temos a liberdade de se casar, mas contanto que seja no Senhor. Vemos isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Um crente deve ter discernimento espiritual se uma mulher é a parceira apropriada para ele. A graça de Deus pode assim trabalhar com as mulheres citadas acima, a ponto de mudar seu caráter de modo que agora, neste dia da graça, alguém que seja verdadeiramente convertida por Deus possa ser transformada em uma esposa fiel e devotada. Homem ou mulher, o discernimento espiritual do crente no que diz respeito à escolha de um companheiro é de vital importância. A santidade de Deus também está envolvida nessa questão. Versículo 8. E é bom se proteger contra qualquer sugestão de comprometer essa santidade. Da mesma forma que o simples fato de pertencer à família de Arão conferia o título de sacerdote, todos os remidos do Senhor são hoje adoradores. Vemos isso em 1 Pedro 2, versículo 5. Por outro lado, em relação ao seu exercício, um sacerdote poderia ser desqualificado. Entrar em contato com a morte, um casamento em desacordo com Deus ou um defeito físico incurável privava o filho de Arão de suas santas funções. Ele podia se alimentar do pão de Deus, assim como seus irmãos, versículo 22, mas ele não conhecia a alegria de servi-lo. Com tristeza, muitos cristãos hoje estão neste estado. Aqueles que são cegos, no sentido de 2 Pedro 1, versículo 9, ou coxos, segundo Hebreus 12, versículo 13, mesmo mantendo seu título e privilégio como filhos de Deus, não podem executar como deveriam seu serviço como adoradores. E isso é uma grande perda, não só para eles, mas antes de tudo para o Senhor. Os defeitos físicos não são impedimento para a verdadeira adoração dos crentes de hoje. Mas os defeitos físicos citados são típicos de defeitos espirituais, dos quais não havia nenhum no Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote. Enquanto houver algo de errado com a visão, caminhar, atitude, uma face manchada, ações, mãos, ou qualquer outra coisa de caráter moral ou espiritual, não é correto que alguém tome um lugar público ao se aproximar de Deus, embora esse possa ser um crente. O pão de Deus poderá comer, versículo 22. Mas está desqualificado para o serviço público. Podemos ser recuperados dessas desfigurações espirituais ou morais, pois a graça de Deus certamente pode mudar as coisas. Mas, mesmo quando há coisas defeituosas, que graça alguém poder comer o alimento do seu Deus. Mefibosete é um exemplo de um homem que comeu continuamente na mesa do rei, embora fosse coxo dos 2 pés. Vemos isso em 2 Samuel 9, versículo 13. Se nosso sumo sacerdote carrega graciosamente os defeitos, fraquezas e imperfeições do seu povo, capítulo 21, confirmado por Hebreus 4, versículo 15, ele não pode, por outro lado, ter comunhão com o que no capítulo 22 representa um pecado real, um fluxo ou lepra, capítulo 22, versículo 4. A contaminação de um crente o priva do prazer das coisas santas. Texto baseado em diversos autores que se reuniam apenas ao nome do Senhor nos séculos 19 e 20. Como sugestão, ouça a pregação do Lemão que você encontra em conferenciasbiblicas.com.br. A pregação é de Puã do ano de 2017, pregação para crentes Lemão, segunda.